Se amanhã eu precisasse começar a economizar dinheiro, ganhando exatamente o que eu ganho hoje, eu não cortaria o cafezinho e nem cancelaria a Netflix. Eu criaria um sistema onde o dinheiro se organiza antes mesmo em ter tempo de gastar. Porque se você espera sobrar dinheiro no fim do mês para começar a economizar, provavelmente nunca vai sobrar. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o plano que eu, Cássia, usaria para fazer o dinheiro sobrar de forma simples, prática e realista, mesmo ganhando o que você ganha hoje. Olá, eu sou Cássia Silveira. Depois de reconstruir a minha vida financeira, hoje eu ajudo milhares de pessoas a organizarem o dinheiro sem depender de planilhas complicadas ou de força de vontade. O erro que quase todo mundo comete. A maioria das pessoas acredita que não economiza dinheiro porque não tem disciplina. Mas na prática, gente, o problema quase nunca é só a disciplina, tá? O problema é que a pessoa está tentando vencer um sistema interno usando uma força de vontade. E força de vontade acaba. Você acorda motivado e fala, agora vai, esse mês eu vou economizar. Só que aí vem um dia cansativo, uma semana estressante, uma promoção lá no aplicativo, um delivery, uma compra parcelada, uma vontade de se recompensar por todo o esforço da semana. Só que quando você percebe, o dinheiro que deveria sobrar já foi embora. E isso acontece porque o seu cérebro, ele busca prazer imediato. Ele quer conforto e alívio agora. E o seu eu do futuro, aquele que vai precisar de dinheiro para emergência, para quitar dívida ou para realizar um sonho, parece uma pessoa tão distante, não é? Quase que um estranho. É por isso que métodos muito restritos, eles falham, gente. Quando você tenta economizar, transformando a sua vida em uma punição, o plano até funciona por alguns dias, vamos lá. Mas depois você cansa. E quando cansa, você compensa tudo de uma vez. É quase que uma barragem. Então a primeira coisa que você precisa entender para finalmente conseguir economizar dinheiro é o seguinte: economizar não pode depender da sua motivação. Precisa depender de um sistema. E é exatamente esse sistema que eu vou te mostrar agora. Métodos simples, compostos por 7 passos práticos que você pode começar a aplicar ainda hoje para fazer dinheiro finalmente sobrar. Vamos ao passo 1, descobrindo o seu ponto de partida real. Antes de começar a economizar dinheiro, montar a reserva, você precisa saber de uma coisa muito importante. Quanto dinheiro realmente entra na sua vida? Você sabe? Não é o salário bruto, tá? Não é o valor bonito que aparece lá no seu contra-cheque. É a sua renda líquida real. Aquele dinheiro que cai lá na sua conta depois de todos os descontos. Esse é o seu capital. É com ele que você joga o jogo. Depois disso, você vai fazer uma coisa que pouca gente tem coragem de fazer. Pegar o extrato dos últimos 90 dias. E não é para se julgar, não é para se sentir culpado, é para enxergar a verdade, ok? Você vai olhar lá os últimos 3 meses e vai classificar os seus gastos em grupo. Primeiro, gastos essenciais. Moradia, alimentação, transporte, conta básica, saúde. O segundo passo, gastos de estilo de vida. Delivery, lazer, compras, assinaturas, presentes, passeios, academia. Terceiro, gastos invisíveis. Aqueles que parecem pequenos, mas somem com o seu dinheiro sem você perceber. Tarifas bancárias, assinaturas esquecidas, eu sei que tem aí. Seguro que você tem e você nem lembrava. Taxas automáticas, compra parcelada antiga. Aqui entra o que eu chamo de faxina financeira trimestral. A cada 3 meses você precisa abrir a sua vida financeira e perguntar: o que ainda faz sentido? O que eu continuo pagando só porque eu esqueci? O que está drenando o meu dinheiro em silêncio hoje? Muita gente não precisa começar economizando R$1.000. Às vezes a pessoa ela começa encontrando lá 80, 150, R$300 por mês em vazamento. E isso já muda o jogo por completo, entende? Bom, esses são alguns dos depoimentos de alunos que conseguiram quitar as dívidas, finalmente organizaram a vida financeira. E por que isso? Porque eles entenderam o jogo das dívidas. E se você também sabe que precisa de um acompanhamento direto para estruturar a sua vida financeira, fazer o dinheiro parar de sumir e começar a trabalhar por você, aqui nos comentários existe um link, no primeiro comentário, onde você consegue falar diretamente comigo. Você vai entender como que funciona o meu programa e o meu acompanhamento. Mas atenção, é para você que decidiu que o ciclo das dívidas termina aqui. É só clicar.
Vamos para o passo 2? Pare de tentar economizar no final do mês. Agora vem uma das maiores viradas de chave. A maioria das pessoas faz assim: recebe, paga a conta, gasta, passa o mês e se sobrar alguma coisa, ela guarda, não é assim? Só que quase nunca sobra. Porque dinheiro disponível, gente, vira dinheiro gastável. Se ele está parado na conta, o cérebro entende que você pode usar. Então a lógica ela precisa ser invertida. Você não guarda o que sobra, você guarda primeiro. Assim que cai o dinheiro na conta, uma parte dele precisa ir automaticamente para sua conta principal, antes do mercado, antes do delivery, antes da compra por impulso, antes do depois eu vejo. E isso, gente, se chama se pagar primeiro. E no Brasil hoje isso ficou muito fácil. Você pode fazer caixinhas nos bancos digitais, contas separadas, transferências automáticas, contas que rendem 100% do CDI, ou qualquer ferramenta que tire esse dinheiro da sua visão. Porque aquilo que você não vê, você não gasta com tanta facilidade, concorda? Agora imagine o seu salário caindo e automaticamente ele se dividindo. Uma parte vai para conta fixa, uma parte vai para alimentação, uma parte vai para transporte, uma parte para reserva, uma parte para objetivos, uma parte para gastos livres. Ou seja, você não precisa decidir isso todo dia. Você decide uma vez e o seu sistema executa. Esse é o segredo. A pessoa que economiza não é necessariamente a mais forte. Ela só criou menos chances de errar. Faz sentido aí pra você? Comenta aqui embaixo. Passo 3. Crie barreiras contra o impulso. Agora presta atenção. Não adianta organizar o dinheiro se você continua deixando a tentação bem assim, ó, na sua frente o tempo inteiro. E é aqui que entra um conceito chamado contrato de Ulisses, tá? Na história da mitologia grega, Ulisses sabia que seria tentado pelo canto das sereias. Ou seja, ele não confiou na própria força de vontade. Ele criou uma barreira antes da tentação aparecer. O Ulisses, ele sabia que não resistiria ao canto hipnótico das sereias. E para sobreviver, ele ordenou que a sua tripulação tapasse os ouvidos com cera e o amarrasse fortemente ao mastro do navio, instruindo-os a ignorar qualquer ordem futura para soltá-lo. Com dinheiro, gente, é a mesma coisa. Você precisa criar barreiras antes do impulso. Se o seu problema é comprar online, exclua os aplicativos de compra no celular. Se o seu problema é delivery, remova o cartão salvo. Se o seu problema é o cartão de crédito, deixe um cartão em um lugar menos acessível. Se o problema é uma conta quando está ansioso, crie uma regra. Toda compra não essencial precisa esperar 30 dias. É isso mesmo. Se depois de 30 dias você ainda quiser, ainda couber no orçamento e ainda fizer sentido, você compra. Mas eu sei que a maioria das vontades desaparece no próximo dia. A outra regra muito boa é a regra de 1 para 1. Você só compra algo novo se for substituir algo que quebrou, acabou ou não serve mais. Isso funciona muito bem para roupas, para eletrônicos, para itens de casa, compras por impulso. Percebe que você não está dizendo, eu nunca mais vou comprar nada. Não, você está criando um filtro. Porque economizar não é parar de viver, é parar de ser sequestrado pelo impulso. Vamos ao passo 4? Coloque o custo de vida invisível no orçamento. Tem um erro que destrói muitos orçamentos. A pessoa olha só para os gastos do mês, mas ela esquece dos gastos anuais. IPTU, IPVA, seguro, material escolar, matrícula, uniforme, manutenção do carro, consulta médica, presentes de aniversário, a viagem do final de ano, as datas comemorativas. E aí, meu Deus, quando esses gastos aparecem, a pessoa acha que foi uma emergência. Só que muitas vezes não era emergencial, entende? Era só a falta do planejamento. Se você sabe que todo ano vai ter o IPVA, isso não é surpresa. Se você sabe que todo ano vai ter a matrícula, isso não é surpresa. Se você sabe que seu carro precisa de manutenção, não é surpresa, entende? Então você precisa transformar esses gastos anuais em gastos mensais. Vamos ao exemplo? Se você sabe que em janeiro vai ter R$ 1.200 de IPVA, você não espera janeiro chegar. Você separa R$ 100 por mês durante o ano. Isso, gente, é o que eu chamo de plano de contingência. Ele é o que impede você de viver apagando o incêndio. Porque uma coisa é emergência real.
Outra coisa é uma conta previsível que você ignorou por meses, compreende? Agora vem o erro que, infelizmente, as pessoas não percebem, que é o passo 5, separar a reserva de emergência de investimentos. Vamos organizar essa confusão que é muito comum na cabeça das pessoas? Reserva de emergência não é investimento para enriquecer. Reserva de emergência é proteção. É o dinheiro que impede você de pegar empréstimo quando acontecem imprevistos de verdade. Perdeu renda, teve problema de saúde, o carro quebrou, apareceu uma necessidade na família. Ou seja, esse dinheiro precisa estar em um lugar seguro, com liquidez, fácil acesso, onde você consiga ter ele. Pode ser uma conta remunerada, sim, uma caixinha, um CDB com liquidez diária, mas algo simples e seguro, entende? Agora, o investimento de longo prazo é outra coisa. Esse é o dinheiro da liberdade. É o dinheiro que você começa a construir depois que já tem o mínimo de segurança. Então vamos pensar assim: primeiro eu me protejo, depois eu cresço. Primeiro eu paro de depender de cheque especial, de cartão de crédito, de empréstimo. Depois eu penso em construir o meu patrimônio. Porque investir, gente, sem reserva, pensa, é construir uma casa bonita em cima de um terreno frágil. Na primeira tempestade, você precisa desmontar tudo. Agora vamos ao próximo passo, e esse sozinho já evita que muita gente economize dinheiro e evite entrar em grandes dívidas. O passo 6. Tenha gastos sem culpa. Agora eu vou falar algo que talvez pareça estranho. Você precisa ter uma parte do orçamento para gastar sem culpa. É isso mesmo. Porque se o seu plano financeiro não permite nenhum lazer, nenhuma compra pequena, nenhum respiro, ele provavelmente não vai durar. Gente, economizar dinheiro não precisa virar uma prisão. Você pode definir um percentual ou um valor fixo para gastos flexíveis. Pode ser 5, pode ser 10. Pode ser um valor pequeno no começo, só que o importante é que ele exista, tá? Esse dinheiro é para você usar com consciência. Um jantar, um passeio, uma roupa, um café, um presente. Só que a diferença é que agora esse gasto ele tem um limite. Ele não invade a sua reserva, ele não vira dívida, ele não bagunça o mês inteiro. Quando você dá permissão planejada para gastar, você diminui muito a chance de gastar por rebeldia apenas. E vamos ao último passo, e é justamente o que a maioria ignora. O passo 7. Entenda o limite de cortar os gastos. Economizar sim é essencial, mas existe um limite para o corte, principalmente para quem ganha pouco. Se uma pessoa ganha um salário mínimo, trabalha em escala 6x1, chega em casa cansada e ainda tem que escutar: é só fazer renda extra, vender doce, gravar vídeo, trabalhar mais. Isso pode, gente, soar completamente fora da realidade. Então vamos ser bem honestos aqui? Nem todo mundo tem tempo, energia ou estrutura para criar uma grande renda extra agora. Mas só que isso não significa que não exista saída. Às vezes o primeiro passo não é montar um negócio, é otimizar a própria carreira. Buscar um curso gratuito, melhorar o seu currículo, aprender uma habilidade digital simples, fazer pequenos serviços online, vender algo que você sabe e gosta de fazer, indicar um serviço, fazer plantões pontuais, freelances pequenos, organizar melhor o tempo para tentar uma vaga melhor. A renda extra, gente, ela não precisa começar com um segundo emprego pesado. Ela só precisa começar como um plano B. Uma fonte pequena, uma habilidade, um caminho para você aumentar o seu valor de mercado. Escuta uma coisa, cortar gastos coloca ordem, mas aumentar a renda abre espaço e os dois juntos vão acelerar muito o seu processo. Me conta aqui nos comentários quais os 7 passos você precisa colocar em prática urgente. Escreva aqui, eu quero entender qual é a sua maior dificuldade hoje. Percebe que em nenhum momento eu falei para você simplesmente parar de viver? Porque, gente, economizar dinheiro de verdade não é sofrer, não é passar o mês inteiro se punindo, não é depender de uma motivação que aparece na segunda e desaparece na sexta-feira. Economizar dinheiro é criar um sistema em que o seu dinheiro toma as decisões importantes antes do seu impulso aparecer. Ou seja, você descobre para onde ele está indo. Você corta os vazamentos. Você se paga primeiro. Você cria barreiras contra as compras impulsivas. Você planeja os gastos invisíveis. Separa a reserva do investimento.
ou seja, permite os gastos sem culpa. E aos poucos você começa a sair do modo sobrevivência e entra no modo construção. A grande virada é: não importa apenas quanto você ganha, importa o sistema que existe em volta do dinheiro que você ganha. Porque uma renda maior sem sistema, ela vai virar uma bagunça maior ainda. Só que uma renda organizada, mesmo que pequena no começo, pode sim virar estabilidade, reserva e, com o tempo, o seu patrimônio. Se esse vídeo te ajudou a enxergar que o problema de economizar dinheiro talvez não esteja na falta de disciplina, mas na falta de estratégia, já se inscreve aqui no canal, assim você não perde todos os conteúdos que vem pela frente. Agora eu vou te deixar aqui outro vídeo na tela de como sair do vermelho em 90 dias. Eu quero que você clique aqui em cima e continue essa jornada de conhecimento comigo. Eu te vejo lá!